do rádio. Canal Saúde. Canal Saúde de hoje, vamos falar sobre fogos de artifício versus autismo, né? Orientação, como lidar, não é, com barulho, sem gerar medo e ansiedade. Já já eu converso com a doutora Natália Lima, psicóloga e neuropsicóloga, conversando comigo dentro de instantes. Mas antes, aquele recado tradicional, importante aqui na abertura do nosso quadro Canal Saúde, para convidar você a se inscrever em nosso canal, caso você não tenha feito isso ainda. Na marca de 74 mil inscritos em nosso canal. Em nome de todos os colegas aqui da Folha de Pernambuco, para quem já se inscreveu, obrigado, obrigado e obrigado. Para você que ainda não se inscreveu, faça isso. Ajude o canal a crescer, ative o sininho para receber as notificações, dê o like, o famoso joinha. Estou fazendo sinal aqui para quem já está assistindo a nossa transmissão, o joinha para o conteúdo apresentado, tá? Você pode compartilhar com amigos e amigas, sugerir temas, assuntos, pautas, sugestões, enfim, estamos abertos para receber essas sugestões e essas orientações. E também aberto para receber elogios, críticas, fique à vontade, tá, gente? Isso dito, suposto, bem, olha só, segunda-feira, véspera de São João, terça é dia de São João, depois tem véspera e dia de São Pedro, né? Época do ano aí com comidas típicas, fogueiras, opas e os fogos também, né? Porém, o que para algumas pessoas representa alegria, comemoração, para pessoas autistas, os barulhos desses fogos podem ser prejudiciais e servirem como gatilhos, né? Para gerar medo e ansiedade, entre outras situações. Vamos trazer a nossa convidada de hoje, a psicóloga, neuropsicóloga, a doutora Natália Lima, para falar sobre o assunto. Doutora Natália, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Canal Saúde da Rádio Folha. Tudo bom com a senhora? Olá, Jota, boa tarde, um prazer mais uma vez. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer estar falando sobre esse tema tão importante, em especial para a gente falar aí, né, sobre o limite entre a tradição e o quanto que isso pode gerar sofrimento para um público específico. Perfeito. É claro que a gente está tendo avanços, né? Com relação a fogos sem barulhos, alguns municípios já adotando isso em festividades, não somente nesse período junino agora, mas em outras festividades. É um avanço, mas ainda não chegamos ao ideal. O que sente, não é, uma pessoa autista com relação a esse barulho? Varia muito, depende justamente de como, não é, esse autismo foi trabalhado por familiares, por profissionais da área. Por favor, doutora Natália Lima. Sim, a variação, né, de como a pessoa vai lidar com esses fogos pode ser a mais variada possível. Depende tanto do nível, né, de necessidade de suporte daquela pessoa que tem o autismo, automaticamente relacionada a todo o trabalho que foi feito aí nesse sentido, e pode variar desde um medo, uma crise de ansiedade, uma angústia, um desconforto do ponto de vista sensorial, como também pode representar algo de uma dimensão maior, como a desregulação emocional, causando danos para si mesmo, causando danos para outras pessoas, para o patrimônio, né? E sem contar aí em todo o transtorno e todo o trauma gerado. Uhum. Isso varia muito, isso depende muito também dessa questão aí do espectro autista, né? Em maior grau e menor grau. É isso, doutora? Isso depende do nível de suporte, né? E é importante a gente dizer também sobre o nível de suporte que as pessoas que estão dentro do espectro, elas podem ter nível de suporte diferente para cada um dos sintomas. Então, por exemplo, a gente pode estar falando de uma pessoa que tem o baixo nível de suporte, ou seja, nível de suporte 1, para questões mais, digamos assim, de comunicação e de interação social, mas pode ser que essa mesma pessoa, né, que socialmente se apresente de uma forma se comunicando muito bem, uma pessoa bem integrada, essa pessoa pode ter um nível de suporte maior do ponto de vista sensorial.
Então, partindo desse princípio do sensorial, os fogos, o barulho, né, a música, a comida, né, a movimentação, né, tudo isso pode acabar impactando. Então, como a gente está falando, por exemplo, de uma mesma pessoa com necessidade de suporte diferentes, porque isso também existe, ou seja, é uma pessoa que não precisa de um suporte social, mas é uma pessoa que precisa de um suporte sensorial. Então, partindo desse princípio, eu sempre digo que a principal recomendação é a gente conversar com aquela pessoa, explicar o que é que vai acontecer, dar previsibilidade de todo aquele cenário, se não com essa pessoa, com algum parente, enfim, alguém para que haja, né, aí toda essa programação e compreensão do que vai ser necessário a título de suporte para enfrentamento dessas situações da melhor forma possível. Olha, Lima, agora vai muito também desse autoconhecimento, não é? Sim. Justamente para quem, olha, já sei a reação de fulano, então vamos trabalhar isso, porque no começo a gente não tinha essa experiência, ele sofreu, hoje pela experiência. É um pouco disso também que é utilizado, é? Isso, sem dúvida. Tanto a pessoa ela pode se autorreferenciar, dizer a sua necessidade, algum familiar, da mesma forma como aquela pessoa, vamos imaginar, em um colégio, né? Em um colégio, o colégio pode fazer essa programação. Imaginei um outro cenário, por exemplo, pensando em tradução, então muitas vezes as pessoas viajam, né, vão para hotéis, vão para outras cidades. Então, sim, é uma responsabilidade de todos, é uma responsabilidade civil, é uma responsabilidade da população avançar nesse sentido, por isso que a gente já falou em bastante adaptação a exemplo de folgas, por exemplo, com menos barulho e por aí vai. Então, é uma responsabilidade de todos, mas também é uma responsabilidade, né, daquela família, né, cujo um membro tem autismo e entender como é que vai ser esse cenário e se preparar para isso, né? Então, se for o caso de eu ir para um ambiente em que vai ter mais barulho, eu já sei, já estou ciente disso. Então, eu posso, por exemplo, levar um abafador, aqueles como se fosse um fone, né, que inibe significativamente esses ruídos, né, naquele ambiente em que eu vou estar, né, com esse membro da minha família que tem autismo. Então, procurar um ambiente que seja mais seguro, onde a pessoa se sinta mais segura, onde esse barulho chegue numa dimensão, né, eu diria assim, um pouco mais baixa, né, avisar para essa pessoa exatamente como é que vai ser, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, a título de ansiedade, essa ansiedade ela tende a diminuir muito a partir do momento que eu já sei o que é que vai acontecer, em que eu já tenho essa previsibilidade, em que eu sei que, por exemplo, vai ter sim fogos, mas os fogos vão ser determinado horário, em determinado local, vai ser por X tempo e vai passar. Então, isso ajuda também a pessoa a se programar, né? Algumas crianças, por exemplo, às vezes precisam de um suporte, de um objeto de transição, então muitas vezes isso é necessário, um bichinho, uma fraldinha, um brinquedo, isso já é o suficiente para a pessoa se sentir mais segura, né? E evitar, né, aí uma desregulação emocional, uma desregulação sensorial. São algumas das medidas que podem serem adotadas pela própria família. Doutora Natália, até aproveitando, deixa eu trazer aqui uma experiência minha, que serve também para esse contexto com relação à proteção auditiva ou abafador, né? Eu utilizo aqui o metrô da capital pernambucana e uma vez chegou uma jovem, sentou próximo de mim com a mãe e até então não tinha percebido, ela estava chupando até um sorvete. Aí foi quando eu percebi que não era fone de ouvido com música, não. Era justamente um abafador, porque barulho dentro do metrô, você nem imagina, né? É barulho de gente conversando, falando, tem vendedor ambulante, enfim, meu Deus do céu. E ela justamente estava
era um adolescente, aparentemente assim, e estava lá no mundinho dela, justamente com esse abafador. Aí agora, esse exemplo que eu dei, e aproveitando agora uma pergunta. É todo mundo que se adapta a esse abafador, essa adaptação é logo de imediato? Não? Depende muito de cada caso? Por favor. Isso depende de cada caso. Existem também vários tipos de abafadores. Existem também, muitas vezes, o que eu vejo quando você trouxe o exemplo do adolescente, às vezes o adolescente não quer utilizar, não existe alguma questão sensorial, então, assim, até existe a adaptação do ponto de vista físico, mas eu não quero usar, então, às vezes eu vejo também que existem algumas estratégias dos adolescentes customizarem, enfeitar e deixar ali mais a carinha dele, né? O mais importante é a gente entender que, diante de uma necessidade da utilização de um abafador, é necessário a gente entender qual é o melhor tipo, né? E talvez com isso seja necessário fazer alguns testes, mas o mais importante é o seguinte, é a gente realmente não desistir dessa adaptação que, sem sombra de dúvida, né, ela vem a ajudar bastante. Jota, você trouxe um exemplo, né, da sua vivência, e eu lembrei muito também de um exemplo recente, onde eu estava na festa junina do colégio do meu filho, né, e eu percebi ali algumas situações, né? Então, vamos lá, a gente estava num universo, né, com crianças, né, o universo ali com crianças, aquela festa, aquela animação, e o colégio, ele determinou que existia um local específico, né, para estourar os fogos, o traque de massa, exatamente como atitude preventiva, né? Isso me fez lembrar bastante. Então, isso garantiu, inclusive, a gente pensar do ponto de vista de inclusão de outras crianças, né, que estão dentro do espectro autista, em que elas puderam participar da apresentação, onde elas estiveram integradas e com uma ação simples, né? Então, todo mundo foi avisado antes que não podia soltar fogos durante o horário da apresentação, né? Que o local dos fogos era um local específico, que só poderia soltar os seus fogos depois da sua apresentação. Então, não poderia chegar, vou ficar lá soltando fogos, vou me apresentar e depois eu volto, né? Então, por que que não acontecia isso? Porque, por exemplo, no horário da chegada, né, estavam chegando todas as crianças, as que estão dentro do espectro, as que não estão dentro do espectro. Então, imagine se a título de ansiedade, antes dessa apresentação social, que de maneira geral já causa uma ansiedade, pode causar uma leve desregulação, a gente já começasse a soltar os fogos, né? Então, existia toda uma lógica. Assim como eu também vi que outras crianças, por exemplo, fizeram a apresentação na sua sala de aula e não no palco, ou seja, para garantir, né, que a criança se apresentasse, para garantir que a criança vencesse aquele desafio da questão social, da apresentação social, que muitas vezes a gente entende como sendo vergonha, né? E o mais importante disso tudo, onde eu estou querendo chegar com esse exemplo, é que não foram só questões de adaptações. Foram, sim, questões de adaptações e adaptações simples, mas foi principalmente uma questão de entendimento e de evolução da sociedade, de entender que todo mundo pode contribuir de alguma forma para isso. Então, para mim, por exemplo, enquanto mãe, não teve problema nenhum eu deixar para soltar os fogos com meu filho só em um local específico, em um horário específico. Assim como não teve exemplo para outras famílias, não teve nenhum problema que o filho não se apresentasse no palco principal, mas que a apresentação fosse dentro da salinha dele para que outras crianças pudessem participar. Então, isso, sem sombra de dúvida, fala o quanto que a responsabilidade social e a necessidade de compreensão sobre o autismo é uma necessidade da sociedade, é uma necessidade de todo mundo, e não só daquelas pessoas que têm pessoas com autismo na sua família. Perfeito. Doutora Natália, até eu gostaria de voltar daqui a pouquinho sobre esse objeto de transição que a senhora falou. Sim.
que aqui para nós, né? E o resto do mundo. Não só é para quem tem o espectro autista, não, né? A gente, quando era criança, os nossos filhos sempre têm, né? Uma fraldinha, um bichinho, alguma coisa. Eu gostaria de voltar nesse aspecto também. Mas a senhora falou justamente sobre essa questão aí da sociedade responder, dessa questão aí dos pais, a senhora como mãe não teve nenhum problema ou seja, se adaptando a esse universo. Para quem vai viajar, para quem vai, por exemplo, para Caruaru, Serra Negra, estou botando aqui só Gravatá, meu Deus, é uma infinidade aí de... Tem que passar isso também com as pessoas que vão estar tendo contato com esse jovem, essa criança, essa pessoa que tem o espectro autista, não somente a família interna, mas também com quem ela vai conviver, essa comunicação deve acontecer ou não? Sem dúvida, com certeza. Isso é muito importante para que outras pessoas, que ainda não estão completamente familiarizadas com o tema, não fiquem naquilo que a gente chama de forçar a barra, insistir para que aquela pessoa, por exemplo, esteja ali no mesmo local que todo mundo, permitir que essa pessoa ela tenha um ambiente dela mais reservado, né? É importante também a gente conversar com as pessoas que vão estar presentes para não entenderem, por exemplo, que é uma questão de frescura. Não come canjica porque é frescura, mas na verdade não é uma questão de alteração social ou alteração sensorial, falei a palavra errada, é uma questão de alteração sensorial, é a consistência, é uma comida um pouco mais mole, né? Então, sem sombra de dúvida, é importante a gente compartilhar o máximo de informação com todas as pessoas para a gente evitar esses constrangimentos, né? E essas situações realmente que acabam sendo, né, situações chatas. E isso a gente pode explicar tanto para adultos, como a gente também pode explicar para criança, como a gente também pode explicar para adolescentes. Então, a gente tem hoje um dado atualizado, né, que a cada 32 pessoas, né, uma hoje tem diagnóstico de autismo. Então, esse é um dado mais recente, né? Então, o autismo, ele sem sombra de dúvida faz parte, né, da vida da gente. Isso me fez lembrar mais uma vez de um exemplo, né, que aí nesse caso foi um exemplo que eu vivi no meu consultório, em que um paciente chegou e comentou: tia Natália, eu vou fazer a apresentação, mas eu não quero fazer a apresentação do lado de fulaninho, né? Uma criança que estava dentro do espectro autista. E aí eu fui perguntar para essa minha paciente por que ela não queria. E aí ela pegou e falou: não, porque pode ser que quando começar o barulho, né? Quando começar o barulho, ele comece a ficar muito agitado e já aconteceu de um outro momento ele puxar o meu cabelo, né? E aí qual foi a minha orientação para a criança? Eu expliquei que aquele colega tinha autismo, o que é que significava autismo, e dei para ela uma estratégia, uma solução para isso, né? Expliquei para uma criança de 7 anos que ela já sabia o que é que deixava esse coleguinha, né, desregulado, digamos assim, emocionalmente. Então, quando ela percebesse que ele já ia desregular, ela poderia se afastar, pedir ajuda de outra pessoa, pedir ajuda de um adulto e não ir ela tentar ajudar ele, porque foi exatamente nessa circunstância em que uma criança de 7 anos foi tentar ajudar outra criança de 7 anos, que essa que estava dentro do espectro puxou ali o cabelo dela, né? Uhum. E aí, enfim, houve a apresentação, deu tudo certo e enfim, né? Nem a criança se desregulou, também não puxou o cabelo dela e ela aumentou a compreensão dela de como lidar com essas situações. Perfeito. Doutora Natália Lima, vamos voltar agora naquilo que eu falei agora há pouco, o objeto de transição, que teoricamente seria um ambiente familiar para ela dentro de um carro, não é, na viagem, ou de adaptação ao local. Aí eu amplio isso. Ambiente seguro e tranquilo. Ela tem na casa dela, o mundinho dela, o quarto dela, para uma nova ambientação, né? Um novo quarto, ou uma casa, uma pousada, enfim.
quem não teve ainda a oportunidade de levar ela em anos anteriores. É um desafio, e como minimizar esse desafio de adaptação, hein? Sair da rotina, né, para pessoas que estão dentro do espectro, muitas vezes pode ser um grande desafio e um grande sofrimento. Então, além da gente dar essa previsibilidade, como esse local, o que é que vai acontecer nesse local, é sempre muito bem-vindo a gente levar esse objeto, que é um objeto de transição, que é um objeto de segurança. E pode ser coisas simples, né? Então, imagine que, por exemplo, você vai viajar, você vai para outro hotel, né? E tem uma criança que, vamos lá, ela tem 5 anos, mas tem 5 anos que ela dorme com o mesmo lençol. Então, para essa viagem, obviamente, eu preciso levar esse mesmo lençol, né? Para que a criança, em outro ambiente, em outro quarto, ela se sinta mais segura, né? E aí é importante a gente saber que nem sempre dá, por exemplo, é um lençol. Essa criança tem um objeto que é de segurança, de transição, o que é um lençol. Pode ser que não dê para eu levar o lençol para a apresentação do colégio, para a apresentação de uma quadrilha, para uma apresentação de restaurante. Vamos imaginar o pior cenário que realmente não dê para fazer isso, né? Então, de maneira geral, existem outras formas também, né, em que as pessoas que estão dentro do espectro, elas conseguem se regular e conseguem se acalmar. Vou dar mais um exemplo no qual eu vivenciei, né? Estava em um outro momento, em uma outra apresentação do colégio do meu filho, né? A criancinha, ela tinha ensaiado toda a apresentação, já tinha ensaiado naquele ambiente de palco, então, teoricamente, ela estava familiarizada, mas quando ela viu aquela quantidade enorme, né, de pessoas, digamos que ela travou. E aí ficaram algumas pessoas tentando lidar com aquela situação, a criança começou a chorar. De pronto, eu lembrei de uma situação em que a criança tinha, que essa criança específica, ela tinha pego o chaveiro do meu carro, né? Já tinha cruzado com ela ali na saída e ela veio para perto de mim pegar o chaveiro do meu carro. Então, de pronto, né? Eu lembrei dessa situação, peguei meu chaveiro, dei na mão dela e aí ela seguiu com a apresentação e deu tudo certo, Que tá? bom. Então, o objeto de segurança, ele serve exatamente para isso. A gente não tinha, vamos supor que essa criança fosse o lençol, não tinha o lençol ali, mas tinha outra coisa que funcionou. Perfeito, perfeito. Doutora Natália Lima, o tempo passa rapidamente, estamos chegando no final do Canal Saúde. Mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar? Fique à vontade também para deixar seus contatos, redes sociais, enfim. Sim. Nessa ocasião, né, eu gostaria de chamar a atenção, principalmente para aquelas pessoas que estão dentro do espectro, que são aquelas pessoas que estão no nível 1 de suporte, que são as pessoas onde eu tenho percebido com mais dificuldade da população em atender, em aceitar, são pessoas que são mais vulneráveis, inclusive, para o sofrimento, né, porque parecem funcionais demais para precisarem de adaptação. Então, eu sempre questiono o seguinte, que hoje as pessoas falam que até a nível 1, nível leve. Então, a reflexão que eu quero deixar para todo mundo é leve para quem, né? Então, para a pessoa, não é leve, para os seus familiares, não é leve. E, por fim, os meus contatos, tá? Nas redes sociais eu estou como Natália Lima Psi, tá? O meu contato, meu e-mail do consultório é consultório natalialima@gmail.com. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade e um bom São João para todo mundo, com bastante consciência e conscientização e inclusão também. Perfeito, ótima mensagem. Doutora Natália Lima, muito obrigado, viu, pela atenção de sempre aqui com o Canal Saúde. Saúde e paz para a senhora, um ótimo São João e até o próximo encontro, viu? Tudo de bom. Obrigada, até mais.
Conversei com a doutora Natália Lima, psicóloga, neuropsicóloga, nossa convidada de hoje do Canal Saúde, que fica por aqui e volta na próxima quarta-feira. Agradecendo a você, ouvinte, a você, espectador do youtube.com/Folha de Pernambuco, e você, ouvinte da 96,7. Valeu, saúde e paz, um abraço, bom São João. Canal Saúde, um programa